tudo bem? Hoje nós vamos falar um pouquinho mais sobre questão do envelhecimento e a gente fez aqui uma espécie de relatório. Eu colhi uma parte das informações numa IA, fiz um resumo dessas informações, levei para uma outra IA e burilei mais ou menos, e com a ajuda de alguns outros ingredientes de outros portais dados também pela IA. Hoje em dia você acha muita coisa através da IA. E fiz algumas perguntas e fiz um texto dentro daquilo que eu queria. Então esse texto ele se expande em cima do anterior, que é a questão do envelhecimento, mas aquilo que foi produzido por uma ferramenta em que eu me baseei nas faixas etárias de 45 a 65 anos, depois 65 a 75, 75 a 85, depois 85 para mais. Então, o objetivo é oferecer uma base de dados mais robusta e com apoio na literatura médica. Eu fiz questão que fosse, embora eu não seja médico, não seja grande conhecedor, e revisada pelos seus pares, documentos técnicos de sociedades e agências de saúde, a Organização Mundial da Saúde, a Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia, a Federação Brasileira de Associação de Ginecologia e Obstetrícia, a Associação Afrebrasco, a Associação Brasileira da Alzheimer, a Abras, a DataSUS do Ministério da Saúde, estudos populacionais brasileiros conduzidos ou tendo como referência o ELSI Brasil, o SAB, o Brazos, o SPA, e várias siglas que nós não conhecemos de nome, mas que eu tive a oportunidade de dar uma olhada, e que são as bases de dados para esse trabalho, entre outras, né? E complementarmente a leitura de analistas de campos das ciências humanas também, sociologia, antropologia, um pouco da psicologia, e ensaístas, de uma maneira geral, que são pessoas que historicamente disputaram o conceito, a experimentação daquilo que seria a questão social do envelhecer. Então a escolha de combinar essas tradições, a epidemiologia e das ciências humanas, né, não é decorativa, ela foi a minha vontade que assim fosse. E claro que esse estudo aqui não é um estudo completo, acabado, maravilhoso, um portento, nada disso. É uma tentativa de explicar algumas coisas, vai ficar faltando muitas outras. Você pode deixar seu comentário, principalmente se você for da área, se você for um estudioso, ou se você quiser participar e deixar aí o seu like, a sua contribuição, isso para nós é muito importante. Muito bem, então, como argumenta a OMS em seu relatório mundial de envelhecimento do ano de 2015, e na década de envelhecimento saudável, que foi de 2021 até 2030, que vai terminar daqui a 4 anos, a saúde na velhice não pode ser reduzida ao inventário de doenças por faixa etária. Nós pesquisamos faixa etária, mas nós não estamos inventariando essas doenças só para saber e tal, né? Bem isso não. A ideia aqui é condições de saúde ao longo do envelhecimento. E por conta disso nós passamos por doenças, mas também passamos por seus tratamentos, pelas suas profilaxias, né? Ou seja, como é que você evita algumas coisas. As sociedades mundiais estão envelhecendo, os organismos de saúde e os institutos mundo afora estão estudando. Muito bem. Então, a escolha de combinar essas duas tradições não foi decorativa. A combinação entre a capacidade intrínseca. Olha bem, nós estamos aqui fazendo um inventário de doenças por faixa etária, não porque nós queremos focar em doenças, mas é porque nós queremos chegar ao conceito central, que ele passa para a capacidade funcional, ou seja, estuda-se para se ter funcionalidade, continuidade da vida. Você está enxergando, você está andando, você é autônomo, você tem ossos fortes, você tem os seus rins, o seu cérebro, tudo funcionando, né? Então a capacidade de funcionalidade, a combinação entre a capacidade intrínseca do indivíduo e o ambiente em que ele vive, né? Como é que ele está ali posicionado, como é que ele toma as suas atitudes, que juntos determinam o que a pessoa consegue ser e fazer. Um relatório sobre saúde e envelhecimento que ignore essa moldura, né,
corre o risco de reproduzir exatamente os estereótipos que já vem por aí, que a OMS está pensando em superar em nós todos também. Então, primeiro, o marco conceitual. Por que pensar em faixas etárias? Olha, a divisão do envelhecimento em blocos de 10 em 10 anos, ou de 20 para 10, 10 e mais, é um recurso pedagógico, né? Foi uma forma de observar. Porque alguns autores dizem que de 55 a 65 anos, nós estamos na envelhecência, que seria um período correspondente à adolescência, em que o velho está começando a se aposentar, está começando a se descobrir, vai perdendo alguns filtros, vai vendo que perdeu algumas coisas na vida, vai tirando assim, aquela moldura, aquela armadura de ser algo e apresentar aquilo socialmente para se relaxar um pouco mais. Então ele se torna um pouco rebelde, né? Dos 65 a 75 dizem que é a pior época, porque é a época que você descobre realmente, quando começa a cometer uma série de doenças, e quando não acontece com você, dificuldades, não necessariamente doenças, mas quando não acontece com você, ou vai acontecer com você paulatinamente, ou acontece algumas coisas com você, mas com seus pares acontece similar, ou até mais complicado. Então, acaba acontecendo que é uma década complicada. É claro que cada pessoa passa de uma maneira, mas na média, 65 a 75 é quando o cara descobre que falou, opa, eu passei do cabo da boa esperança mesmo, e agora o que vai rolar, né? Dos 75 a 85 anos, eles falam que é a questão do que você vai sobreviver mesmo. 85 mais é lucro, né? Como que você vai estar? Você vai estar consciente, autônomo? Claro que várias coisas você vai perder. Então é preciso que haja uma prevenção a partir dos 45 anos, quando você começa, porque a vida é assim, ó, sobe até os 35, começa a descer. Quando você começa a descer ali nos 45 anos, 32, 35, 45 anos, você está percebendo a queda, mas você ainda é muito forte, né? A primeira ressalva médica aqui é a heterogeneidade heterogeneidade interindividual. Trava-língua do cacete, né? Dois indivíduos de 78 anos podem estar em situações radicalmente distintas. Um robusto e ativo, outro frágil e dependente. Esse que está robusto e ativo pode, de repente, ter um decréscimo. Isso é muito comum. Ou ter uma doencinha que não tinha nada a ver e levar ele a um decréscimo. Isso pode acontecer? Pode. Porque o envelhecimento biológico ele não acompanha o calendário de forma linear. Não é assim para todo mundo. A geriatria e epidemiologia norte-americana, a geriatra e epidemiologista norte-americana Linda P. Fried, da Universidade de Colômbia, ela formalizou essa ideia no conceito de síndrome da fragilidade, que ela chamou, que a gente vai chamar de frailty. Bom, síndrome da fragilidade, definida operacionalmente por 5 critérios: perda de peso não intencional, exaustão autorreferida, fraqueza de preensão manual, né? Lentidão de marcha, baixo nível de atividade física. E 3 ou mais critérios classificam a pessoa como frágil, 1 ou 2 como pré-frágil. O modelo de Fried, dessa geriatra e epidemióloga, hoje consolidado no consenso brasileiro de fragilidade em idosos, mostra que a idade cronológica é apenas um entre vários preditores da vulnerabilidade, ao lado da sarcopenia, que é a perda de massa óssea, inflamação crônica de baixo grau, que eles chamam de inflammation, né? Que você está sempre com uma inflamação no organismo de uma maneira geral, às vezes alimentar, desregulação neuroendócrina, polifarmácia, que você começa a ter alguns remédios para te equilibrar, e isolamento social. Me dá um minuto que eu vou acender a luz. Veja bem, então, a segunda ressalva médica é o efeito corte. Cada geração de idosos de 70 anos, por exemplo, carrega uma carga sanitária diferente da geração anterior. Por causa do acesso à vacinação, por causa da atenção primária que é feita com algumas populações, nós já estamos bem mais atentos a essas coisas atualmente, a nutrição,
do que é nutrição para uma pessoa de certa idade, porque ela visita médica, ela visita nutrólogos, né, nutricionistas e tal. A escolaridade ao longo da vida, o que faz com que o indivíduo aprenda mais a respeito de si, do seu ambiente. O estudo brasileiro ELSE Brasil, Estudo Longitudinal de Saúde de Idosos Brasileiros, por isso ELSE, coordenado pela Fiocruz e financiado pelo Ministério da Saúde, é hoje o principal fonte de dados longitudinais sobre esse fenômeno do país. A ressalva sociológica é ainda mais decisiva para fins desse estudo. A antropóloga Gita Green-Debert, da Unicamp, referência incontornável nos estudos sobre velhice no Brasil, mostra em seu livro clássico A Reinvenção da Velhice, Socialização e Processo de Reprivatização do Envelhecimento, EDUSP-FAPESP, de 1999, que categorias como terceira idade são construções históricas decentes, moldadas por gerontólogos, pela mídia, pelo mercado de consumo, e não meras descrições neutras de estados biológicos. Então, tem que ter um olhar científico para aquilo que se fala aleatoriamente. A boa idade, a terceira idade, o que é isso? O que é isso dentro da geriatria, dentro da medicina, dentro da epidemiologia? Debert, essa antropóloga, ela descreve um processo paradoxal de reprivatização, ou seja, foi tornado privado novamente do envelhecimento. Ou seja, ao mesmo tempo em que a velhice ganha visibilidade social, políticas públicas, universidade de terceira idade, associações de aposentados, o que é razoabilíssimo, ela também é recodificada como responsabilidade individual, como se o declínio físico fosse resultado de um indivíduo que teve falhas, ou seja, falhou em manter seu corpo jovem. Não é por aí. Você não vai acusar o pobre da pobreza, nem o velho da velhice, nem o doente da doença. Nem sempre isso é possível. Aliás, quase sempre não é. Mesmo que o indivíduo seja uma pessoa que tenha uma certa capacidade de estudar, ele muitas vezes não tem capacidade de entender certos fatores e eventos que ocorrem com ele, que são eventos deletérios. E ele não sabe que esses eventos deletérios são deletérios. Né? Não é só porque ele bebeu ou comeu alguma coisa demais, não. É porque ele deixou de fazer um exame de sangue, deixou de descobrir que estava com problema na vista, não percebeu que estava com a diabetes, porque ele não teve sintomas, né? Então, você não pode acusar o indivíduo de ser culpado disso, não é verdade? Então ela também recodifica como responsabilidade individual, como se o declínio físico fosse o resultado de um indivíduo que falhou, já falei, né? Essa tensão entre visibilidade social e responsabilização individual atravessa, como se verá mais à frente, todas as faixas etárias tratadas nesse relatório, ok? Vamos falar um pouquinho dos 45 aos 65 anos. Você está entrando ali na meia-idade, é a pré-senioridade. Esta é a fase em que o corpo começa a sinalizar de forma discreta e muitas vezes assintomática, por isso que acusar o indivíduo é uma canalice, a transição entre o envelhecimento propriamente dito, as 4 famílias de condições citadas no resumo original, metabólicas, cardiovasculares, hormonais e multiesqueléticas, citadas no trabalho de autores que nós citamos aqui, encontram amplo respaldo nas literaturas de outros autores também. Doenças metabólicas, pré-diabetes, obesidade, dislipidemia. O início da diabetes 2 nessa faixa etária, 45 a 65 anos, está associado ao acúmulo progressivo de resistência à insulina, frequentemente precedido por anos de pré-diabéticos assintomáticos ou subclínicos, você não percebeu. A obesidade central e a dislipidemia costumam formar, junto com a hipertensão, o quadro conhecido como síndrome metabólica. Então, olha bem, obesidade central e a dislipidemia costumam formar, junto com a hipertensão, o quadro conhecido como síndrome metabólica, cujo risco cresce de forma consistente com a idade a partir de 45 anos. A relevância clínica desse agrupamento está bem documentada na literatura brasileira de cardiologia e endocrinologia e é tratada como alvo prioritário de prevenção primária pelas diretrizes da Sociedade Brasileira de Cardiologia e da Sociedade Brasileira de Diabetes. Cardiovasculares, a hipertensão e a rigidez arterial. Bom, o envelhecimento vascular é hoje entendido
não é entendido não como um simples desgaste, né? Por aí não, mas como um processo ativo de enrijecimento da parede arterial, que é a perda da complacência, né? Que eleva a pressão sistólica e a pressão de pulso, mesmo antes de haver aterosclerose, ou seja, a posição de gorduras ali pelo caminho onde o sangue passa, que seja relevante. A revisão de referência publicada nos arquivos brasileiros de cardiologia, envelhecimento vascular e rigidez arterial, de Oliveira Cunha, Vitorino e outros autores, assinada por pesquisadores ligados à Liga de Hipertensão da Universidade Federal de Goiás, descreve como esse enrijecimento se torna mensurável clinicamente, porque você percebe pela velocidade de ondas de pulso. Claro que deve ter aparelhos que o fazem. E como ele antecede, em muitos casos, o diagnóstico formal da hipertensão. Antes de você constatar uma medida de pressão alta, a velocidade de pulso está se mostrando alterada, predisponível, ou seja, predisponente para aquele indivíduo vir lá na frente começar a ter elevação de pressão. Isso reforça porque a faixa de 45 a 65 anos é considerada aquela janela de prevenção pelos cardiologistas. Questões hormonais, climatério, menopausa e queda de testosterona nos homens. Do lado feminino, climatério, período de transição hormonal que antecede e sucede a menopausa, que atinge, segundo os dados de IBGE, citados pela Febrasgo, cerca de 17 milhões de mulheres brasileiras entre 40 e 65 anos. Veja bem, o climatério chega nas mulheres brasileiras entre 40 e 65 anos. É cedo, né? Das quais aproximadamente 9,2 milhões já estão na menopausa ou na pós-menopausa. Desculpe, falei errado. A idade média da menopausa natural no país gira em torno de 48 e 51 anos. Média, algumas são anteriores. Estudos populacionais brasileiros de Campinas, São Luís, Maranhão, Rio Grande do Norte, etc., mostram prevalência de sintomas climatéricos significativos em 70 a 86% de mulheres nessa faixa etária. Nervosismo, fogacho, cefaleia, irritabilidade, sudorese, ressecamento vaginal, dores articulares, falha de memória entre os mais citados, com intensidade maior nos meios urbanos e nos períodos peri e pós-menopausa, antes e depois da menopausa. A Febrasgo, em parceria com a Sociedade Brasileira de Cardiologia, publicou diretriz específica alertando que o climatério é também uma janela crítica para o risco cardiovascular e ósseo do futuro, e não apenas uma fase de desconforto transitório para a mulher. Do lado masculino, aquilo que seria a andropausa, a queda gradual e assintomática da testosterona, por vezes chamadas de andropausa, termo que é clinicamente impreciso, porque se a mulher tem um climatério e cessa realmente a questão de hormônios e de ovulação, o homem não tem essa fase definida, ele tem uma queda mais ou menos gradual, que pode ser um pouco antes, um pouco depois, vai depender da genética dele, vai depender das condições de vida dele, externas inclusive, né? Então, do lado masculino, a queda gradual e assintomática da testosterona, por vezes chamada de andropausa, que é um termo clinicamente impreciso, conforme eu falei, contribui para a perda de massa magra, para alterações de humor, libido e energia, embora de forma tipicamente menos abrupta que a transição feminina, porque ela não tem um marco definitivo. A menopausa é um evento. A andropausa foi mal colocado o nome porque não corresponde. Agora, veja bem, muitos homens passam por essas perdas de libido e tal, mas não tem testosterona mais baixa necessariamente, tá? Então, aquilo que poderia se chamar de andropausa não é só a perda hormonal. Outras coisas influenciam. Eu não sei dizer o que, mas eu sei que já li sobre isso e fala mais ou menos isso. Tem velhas pessoas da minha idade que têm uma taxa de hormônio normal. E, no entanto, não são os grandes vilões do sexo, né? Bom, vamos lá. Músculo esquelético, os primeiros desgastes articulares. Os primeiros sinais de artrose e perda sutil, mas mensurável de massa muscular, que seria o prelúdio da sarcopenia, que vai se intensificar décadas depois, já são detectáveis na faixa etária, especialmente em pessoas sedentárias, 45 e 65 anos. E também nesse período que se recomenda o início das estratégias preventivas, seria atividade física
resistida, ou seja, onde você ganha resistência física, não para você ficar malhadão, isso é bobagem. Ingestão proteica adequada e controle de peso. Essa ingestão proteica não pode ser excessiva e tem que olhar para mim para ver se o indivíduo não tem alguma dificuldade alimentar, algum tipo de proteína ou tipo de produto que inclui a proteína, mas que seja inflamante para o organismo. Isso tem que ser tratado. Cuja eficácia em retardar a perda funcional futura é hoje bem estabelecida na literatura geriátrica. Então, os estudos são avançados, é só você estar se examinando. Agora, 75 a 75 anos, que são chamados idosos jovens. Quer dizer, seria, vamos dizer assim, o início de ser mesmo idoso seria 65 anos. Tem gente que tem cara de velho mais cedo, tem gente que tem cara de velho mais tarde. Mas o início seria mais ou menos 65 anos. Então, a OMS chama essa fase de meados da terceira idade. A maioria das pessoas ainda preserva boa capacidade funcional, mas os déficits sensoriais e ortoarticulares tornam-se clinicamente relevantes. Inclusive, tem uma série de médicos trabalhando nessa faixa etária, dentro de hospitais, engenheiros, advogados, profissionais de várias áreas. Alguns, quando são empregados em algum lugar, são mandados embora por causa da faixa etária. Mas ou se aposentam e tal. Há outros que se aposentam, mas que tem um tipo de serviço independente, eles se mantêm trabalhando, são ativos, né? Então, olha, vamos falar de sensoriais, a presbiacusia, né? Presbiacusia e alterações visuais de maneira geral. A presbiacusia, que é a perda, desculpa, falei errado, em presbiacusia e alterações visuais, tá? Perdão. Então a presbiacusia, que é a perda auditiva neurosensocial progressiva ligada à idade, essa perda sensorial é o seguinte: você às vezes ouve num nível, mas começa a ter dificuldade de palavras, por causa de ouvir as palavras, de entendê-las. Tem uma relação qualquer com o córtex, não sei definir isso, mas tem também a capacidade de não ouvi-las. Então a acuidade aí de ouvir, ou seja por confusão, ou seja por frequência, ou seja por volume, tem a ver com essa incapacidade, essa perda, né? Costuma se tornar perceptível nessa faixa. E ainda que seu início biológico ele seja um pouco mais precoce, mas ele não é perceptível. Estudos otorrinolaringológicos brasileiros indicam que a perda auditiva não tratada está associada a maior isolamento social, que o indivíduo não consegue se comunicar, né? E o risco aumentar de declínio cognitivo. A perda de audição, ela mantém, ela promove ou provoca, acentua o declínio cognitivo, porque você é menos participativo, então você fica mais alheado. Você estando mais alheio, você trabalha menos a oxigenação cerebral e mesmo de pensamento. Então, em determinados lugares você está pastando, está todo mundo conversando, você está ali pastando, porque você não está conseguindo prestar atenção. Se não for observado, se você não for incluído no meio, se você não for tratado, isso aí vai se tornar recorrente e essa recorrência vai estabelecer um limite baixo de cognição. Então, reforça a recomendação de rastreio auditivo periódico a partir de 60 a 65 anos, ou seja, você tem que estar sempre observando o quanto você está ouvindo. Outra coisa, algumas vitaminas, alguma capacidade que você vai perdendo, lá na frente repercute em outros setores. Então, eu ouço bem, não vou esquentar a cabeça com isso não. Talvez você não ouça tão bem, talvez um aparelho auditivo vai te manter plugado, né? Muito bem, então deve-se observar se faz necessário um óculos, um aparelho auditivo, uma coisa assim. No campo oftalmológico, a catarata, que quase sempre surge, é a degeneração macular, isso é muito complicado, relacionada à idade, que é o DMRI, tornam-se prevalentes, sendo a catarata a principal causa reversível de baixa em idosos, segundo a literatura oftalmológica nacional, porque a catarata é a opacificação do cristalino e você pode retirar o cristalino, que é uma lente, e colocar uma lente substitutiva, que faça a sua visão ser absolutamente normal. Cuidado, que as lentes internacionais ainda são muito melhores, mas as coisas evoluem, né? Agora nós vamos falar de ossos e articulações. Então, capacidades ósseas e articulares. A osteoporose instalada e a artrose. A artrose é uma coisa que você vai desenvolvendo ao longo da vida. Você nasceu um pouquinho depois já está artrótico.
Mas assim, claro que ela se torna artrose depois de muito uso de algumas degenerações. É nessa janela etária que a osteoporose, muitas vezes silenciosa e até a primeira fratura que pode ocorrer, costuma ser diagnosticada. Quando dados do Ministério da Saúde citados pela SBGG, Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia, indicam que apenas cerca de 20% dos 10 a 15 milhões de brasileiros com osteoporose foram efetivamente diagnosticados a tempo, né? O estudo BRASOS, Brazilian Osteoporosis Study, de Pinheiro e outros da Revista Brasileira de Reumatologia do ano de 2010, primeiro levantamento epidemiológico nacional de base populacional sobre esse tema, esse estudo identificou como principais fatores o risco em mulheres de idade avançada, menopausa precoce, o sedentarismo, o baixo peso, quedas prévias e o uso crônico de benzodiazepínicos, né, para a cabeça, e em homens sedentarismo, tabagismo, diabetes, artrose de joelhos e quadris, por sua vez, torna-se mais incapacitante nessa fase, uma das principais causas de dor crônica e de limitação de mobilidade em pessoas de 65 e 75 anos. Engraçado que o tabagismo ele tá cada vez menos sendo um problema aqui, ainda bem, né? Cardiorrespiratórias, né, condições cardiorrespiratórias. A propensão à insuficiência cardíaca cresce de forma acentuada com a idade, refletindo décadas de sobrecarga hipertensiva, né, que você não diagnosticou lá atrás, rigidez vascular acumulada desde a meia-idade, né, que nós vimos lá na seção 3.2 anterior, doenças respiratórias crônicas como bronquite crônica ou uma DPOC, que é um bloqueio pulmonar, também se tornam mais frequentes, sobretudo em ex-tabagistas. Mas não necessariamente apenas eles, porque depende também da genética do indivíduo, depende das condições de vida dele, depende também se ele trabalhou com coisas que não seja cigarro, mas que façam mal. Questões cognitivas leves, pequenas falhas de memória recente, esquecer nomes, repetir perguntas ocasionalmente, são comuns nessa faixa de idade, 65, 75 anos, e na maioria dos casos corresponde ao chamado comprometimento cognitivo leve ou mesmo variações de envelhecimento normal. São taxas normais que por ser normal não quer dizer que você tem que largar para lá, você tem que trabalhar isso, sem necessariamente evoluir para uma demência, não necessariamente, você pode ficar lento, mas nunca demente, pode acontecer, e se você tratar, você joga a demência para depois dos 100 anos, né? O manual MSD, versão para público leigo, amplamente citado em material educativo aqui no Brasil, e a literatura neurológica insistem, no entanto, que perdas de memória que começam a interferir na vida diária, ou seja, você fica com medo de trabalhar, você fica com medo de ir para o serviço, de fazer alguma coisa, prestar serviço a alguém, porque você toda hora esquece uma coisa, e não apenas o esquecimento ocasional, se isso aí for uma coisa assim, tão fortemente ligada associada à sua vida, merece uma avaliação médica, né? Já que pode ser o primeiro sinal de um quadro demencial em curso, mais típico da faixa etária seguinte, ou seja, você passou dos 75 para mais, você já começa a ficar variado. Tem jeito de melhorar? Parece que hoje em dia tem algumas coisas. Tem cura? Ainda não sei se tem, eu não posso falar, eu não sou médico, mas parece que tem qualquer coisa. E eu tenho 70 anos, vou fazer 70 anos, eu estou no bico do anu aqui, né? Dos 75 aos 85 anos já seriam os idosos mais avançados, não seriam os idosos jovens, né? Então eu ainda não cheguei nessa, mas falta 5 anos, né? Esta faixa em que a literatura geriátrica situa o ponto de inflexão entre a autonomia preservada até então e o risco elevado de fragilização, onde o cara perde a autonomia, tendo quedas, podendo ser demências, quedas ou quebradura de ossos por sarcopenia, são grandes preocupações clínicas. Neurológicas, as condições. Demências e a doença de Alzheimer. Nem toda demência é Alzheimer, existem várias demências, inclusive demências vasculares. Agora, existem demências vasculares e demências degenerativas. As vasculares, às vezes, elas conseguem ser detidas, porque elas são de vasos, né? E as degenerativas não, as células, né? As células nervosas começam a perder tamanho, começam a perder funcionalidade, e você não repõe a tempo, então você vai ficando sem capacidade cognitiva. Então, degeneração, demência por degeneração, demência por vascularidade. Bom, a prevalência de demência cresce de forma exponencial com a idade. Estudos brasileiros citou a prevalência em torno de 2% na faixa de 65 e 69 anos e em 36% acima dos 90 anos.
É uma taxa alta para acima de 90 anos, mas ela é relativamente baixa aí de 65, 69 anos. Então, quer dizer, não é necessariamente ficar velho e ficar demente. A Associação Brasileira de Alzheimer, a chamada ABRAS, estima que existam hoje mais de 1,7 milhão de brasileiros com doença de Alzheimer, responsável por cerca de 60% dos casos de demência no mundo, e que cerca de 70% desses casos permanecem sem diagnóstico. O cara está lá, meio de inferno lá, ninguém sabe de nada, e o cara está dando bandeira, sabendo o que está fazendo, esquecendo de tudo. E às vezes largado e abandonado porque não existe uma cultura ali que possa dizer, ó, esse cara está doente, vamos levá-lo para um lugar tal, vamos acondicionar de outra maneira melhor e tal, tal, tal. Mas aquela coisa, né? Se o cara já está com a doença instalada, é muito complicado. Mas 70% desses casos permanecem sem diagnóstico. Então, dos 60% dos casos de demência no mundo, nem tudo é Alzheimer, mas de 100% daqueles que têm demência, 60% são Alzheimer, e desses que têm demência de alguma natureza, não tem diagnóstico em mais de 70% dos casos. Então o Ministério da Saúde estima que cerca de 1,2 milhões de pessoas convivem com alguma forma de demência no país e 100 mil novos casos diagnosticados por ano, número provavelmente subestimado por causa de subnotificação. Veja bem, o indivíduo pode ter uma demência, ela não ser o Alzheimer, porque o Alzheimer é muito característico, prevê agressividade, fuga e grita e tal. Às vezes o cara tem uma demência, ele fica confuso, ele não toma banho direito, ele esquece tudo, ele toma qualquer hora, ele come 2, 3 vezes, mas ele não causa assim, maiores problemas. Mas às vezes ele some, né? Às vezes ele pode ser enganado por alguém, pode ser machucado, pode sair pelas ruas sem saber quem é. E às vezes isso padece de subnotificação, porque ele não é uma pessoa assim que vai trazer grandes problemas para aquelas famílias. Trazem problemas mais para ele mesmo do que chama a atenção do restante da comunidade. Por isso, muitas vezes, subnotificação. A demência vascular, que eu falei, essa Alzheimer é uma das degenerativas, aqui eu sei que as células nervosas vão perdendo a funcionalidade. A vascular é a segunda causa mais frequente das demências, decorrente de lesões cerebrovasculares, silenciosas ou AVCs que ocorreram assintomáticos. Às vezes o camarada toma um tombo na rua, pô, eu não vi a hora que caiu, ele não viu porque ele deu uma desligada ali, foi um micro AVC. Não são todos os casos, mas muitos casos são isso, né? É importante frisar, com o Relatório Nacional de Demência 2023 do Ministério da Saúde Fiocruz, que dados de prevalência no Brasil são hoje construídos majoritariamente a partir de estudos de base em São Paulo, o que sugere cautela, porque para a gente não generalizar para todas as regiões do Brasil, porque não é bem assim. Um ponto relevante, né, para qualquer planejamento de serviços e cuidados que pretenda ter alcance nacional ou regional específico. Você não pode achar que São Paulo está falando do Brasil. Não é um espaço amostral único, quer dizer, de repente único, né? Mas não é o que serve para todos, por ser único. Mas, claro que ajuda. Mobilidade e queda, sarcopenia e fratura do fêmur. A sarcopenia, perda progressiva de massa de força muscular, tende a se intensificar e estabilizar por volta dos 80 anos, sendo mais pronunciada em mulheres. A mulher, quando perde hormônio, perde muito de massa óssea. Em idosos institucionalizados, ou seja, aqueles que estão dentro de institutos ou dentro de hospitais. Ela é hoje considerada o pilar fisiopatológico central da síndrome de fragilidade descrita pelaquela Fried, né, na seção 2 lá atrás. Dados do Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia, o chamado INTO, e da SBGG, indicam que cerca de 30% de todos os idosos caem ao menos uma vez por ano, não necessariamente quebrando-se, chegando a 40% entre os que têm 80 anos ou mais. Entre 5% a 25% de quedas resultam em fratura. O cara pode cair e não acontecer nada, mas uma boa parte se fratura, ou até 25%. Laceração, né, ou outra lesão significativa. A OMS estima que 1 milhão de fraturas do fêmur por ano no mundo entre idosos, dos quais 600 mil são somente no Brasil, coisas que poderiam ser evitadas com diagnósticos preventivos da sarcopenia. A mortalidade após a fratura de fêmur é alta. Estudo brasileiro relata taxas de 16% a 30% no primeiro ano, o que torna a prevenção de quedas, força muscular, equilíbrio, revisão de fármacos sedativos e antihipertensivos, correção de riscos ambientais domésticos, prevalente. Ou seja, é uma prioridade sanitária, não é apenas uma questão ortopédica.
Questões urinárias e gastrointestinais. A incontinência urinária e o aumento de sintomas prostáticos nos homens, hiperplasia benigna ou às vezes câncer de próstata, tornam-se prevalentes nessa faixa, com impacto direto na autoestima e na vida social, um fator de risco adicional para isolamento, como será discutido daqui para frente. No trato digestivo, a constipação crônica, as dificuldades de mastigação, por questão de deglutição, por questão de dentição, disfagia, né, porque a capacidade de não engolir, contribuem para dois problemas frequentemente subestimados, o que leva à desidratação, o que leva à desnutrição subclínica, porque às vezes ela não é visível, que serão discutidos com mais profundidade daqui para frente. Acima dos 85 anos, a chamada longevidade extrema. Ou seja, você passou dos 85, você já correu todos os riscos, está aí ainda, né? Vivo. Bom, nessa faixa, a literatura geriátrica converge para um quadro dominado não por uma doença isolada, mas por uma redução acumulada de reserva funcional de múltiplos órgãos, o que a avaliação geriátrica ampla busca justamente mapear de forma multidimensional, física, cognitiva, funcional e social. O social contribui muito para o cognitivo, viu, gente? Quando você fica mais velho, você pode estar com a aparência legal, você pode estar com a atitude, com capacidade de dirigir, mas acontece que você começa a sentir certos isolamentos, porque os seus pares não estão em convívio, não estão em funcionalidade, alguns estão à toa andando pelas ruas. Então, quer dizer, seria necessário que nós criássemos centros em que os velhos estivessem trabalhando dentro dos seus limites, sendo sempre diagnosticados quaisquer problemas e interagindo com outras faixas etárias. Primeiro, porque eles têm conhecimento acumulado. Segundo, porque eles teriam uma funcionalidade. Essa utilidade pressupõe não isolamento, tá? Então, a queda de reserva funcional renal, cardíaca, pulmonar, somada à inflamação crônica do baixo grau, que é a chamada inflammation, e a desregulação neuroendócrina descrita lá pelaquela autora Fried e colaboradores dela, faz com que estressores agudos relativamente pequenos, como infecção urinária, uma queda sem fratura, uma troca de medicação, possam desencadear descompensações desproporcionais. O cara estava bem, de repente fez uma troca dessa lá e foi para o espaço, ficou ruim. É por isso que a síndrome da fragilidade, hoje descrita pela Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia, como uma condição de maior vulnerabilidade e estresse agudos, e não como sinônimo de velhice avançada. Muitos octogenários e nonagenários permanecem robustos, o que reforça mais uma vez a heterogeneidade discutida lá atrás. Dependência funcional. Olha, a necessidade de auxílio para atividades básicas diárias, banho, alimentação, higiene e mobilidade, torna-se comum nessa faixa. E é importante repetir, isso não seja necessariamente um automático. Instrumentos consolidados como índice de Bartel e medida de independência funcional, MIF, são usados clinicamente para quantificar esse grau de dependência e orientar um plano de cuidados. Questões nutricionais, desnutrição e polimedicação. A desnutrição ela pode acontecer nessa faixa até porque o organismo perde a capacidade de absorção. Por algum motivo, não sou médico. A perda de apetite agravada pela disfagia, isolamento nas refeições, efeitos colaterais medicamentosos, é um fator de risco nutricional relevante, frequentemente subdiagnosticado porque não é observado pelas pessoas que convivem com idosos. E o idoso torna-se uma pessoa que tem capacidade não relevante de autopercepção, né? A polifarmácia, né? O uso simultâneo de múltiplos medicamentos, comum em idosos com várias comorbidades, é apontada de forma recorrente na literatura geriátrica brasileira como um fator de risco tanto para quedas por efeito sedativo ou hipotensor de diversas classes de fármacos, quanto para o agravamento dessa fragilidade que nós estamos citando, sendo a revisão periódica dessas prescrições, ou seja, desprescrizar ou desprescrição de coisas que realmente não fazem mais efeito ou que não alteram para mais, é recomendada pelas diretrizes da geriatria, observada cuidadosamente, obviamente. Transtorno de humor, depressão e isolamento social. A depressão ela pode ter causa física, né? Mas ela pode ter causa agravada, física agravada pelo isolamento.
E por que o indivíduo chega ao isolamento? Porque ele não está mais no dia a dia, ele não tem a velocidade do dia a dia, ele não convive com os pais do dia a dia, ele não é útil no dia a dia para a sociedade, e a opinião dele muitas vezes, às vezes bem embasada, não é levada em consideração, então ele perde o lugar de fala, perde a capacidade de contribuição se ele não for trazido para o ambiente. Isso gera isolamento. Ele pode já ter uma depressão natural pela idade, porque ele se sente em decrepitude, né? E assim como o coração, o pulmão, as coisas falham, as condições mentais também começam a ficar assim, mais arrastadas. Então o indivíduo tem mais uma propensão a ficar mais lento e triste, com a luz mais baixa. Se ele tiver isolamento social, essa situação se instala, né? Mais do que psicológica, não só psicologicamente, aumentando essa incapacidade funcional. Então, a associação de dependência funcional, isolamento social e sintomas depressivos é um dos achados mais consistentes da literatura brasileira sobre saúde mental do idoso. Um estudo multicêntrico brasileiro, publicado pelos Cadernos de Saúde Pública de 2025 agora, sobre pessoas idosas dependentes, descreveu um sofrimento psíquico intenso. A totalidade dos entrevistados relatou sintomas de depressão e ansiedade. Mais de 80% relataram pensamentos relacionados à morte e quase todos descreveram a sensação de ser um fardo e de estar em isolamento, resultado consistente com achados internacionais como o Netherlands Study of Depression in Older Persons, o Health and Retirement Study norte-americano, tem um nome aqui que eu devo ter falado errado, citados no mesmo artigo. O geriatra e psicogeriatra André Gordilho e a médica Alessandra Ferrarese, em entrevistas à imprensa especializada na área de saúde, destacam que os grandes desafios adaptativos dessa fase, luto, perdas afetivas sucessivas, declínio de status social e incapacidades funcionais, associados à solidão, favorecem quadros de depressão e ansiedade, embora enfatize que envelhecer não os torna por si só alguém mais vulnerável a esses transtornos. É o acúmulo dessas perdas que promove essa fragilização nas redes de apoio e que criam então esse risco. Leituras transversais: psicologia, sociologia e filosofia. O inventário médico por faixa etária, embora indispensável, corre o risco de reduzir o envelhecimento a uma lista decrescente de capacidades perdidas. Não é esse o objetivo, tá? Três correntes de pensamento: psicologia social, apoio e solidão. A sociologia da velhice e ensaísmo filosófico ajudam a situar esses dados dentro de um quadro mais amplo, relevante, para qualquer projeto que pretenda cuidar de pessoas idosas, não apenas de seus diagnósticos. Isolamento social como determinante, não apenas como consequência, é uma área da psicologia. A literatura em saúde mental do idoso no Brasil converge para um ponto central. Isolamento social não é apenas resultado da doença física ou cognitiva. É um fator de risco independente para seu agravamento. Uma pesquisa da Fiocruz publicada nos Cadernos de Saúde Pública com 9.412 pessoas idosas constatou que 16% delas relatavam sentir-se sozinhas todo o tempo e que a solidão se associa tanto ao surgimento de sintomas depressivos quanto, de forma bidirecional, é agravada por eles. Quer dizer, ela é um sintoma da idade, pela lentidão dos processos cerebrais, agravada pelos próprios sintomas, pelo próprio isolamento que isso provoca. Revisões brasileiras recentes apontam o isolamento social como um dos principais preditores dessa depressão geriátrica, ao lado de fatores protetores como apoio social, espiritualidade e participação em atividades comunitárias, que é um achado com implicações diretas para o desenho de programas de convivência intergeracional e de atividades coletivas voltadas para essa população, que aí você consegue retirá-lo do isolamento e diminuir essas depressões. A parte da sociologia, velhice como construção social, não apenas biológica. Olha, a velhice socialmente nas tribos indígenas, nas sociedades mais antigas, aborígenes, na sociedade humana, na sociedade ocidental, sociedade oriental, tem maneiras de construção social diferenciadas. A Gita Green-Debert argumenta que a categoria terceira idade, tal como consolidada a partir dos anos de 1980 e 1990, resulta de um trabalho ativo de classificação promovido por gerontólogos, associações de aposentados,
Universidade da Terceira Idade e pela mídia, um processo que ela chama de reinvenção da velhice. Esse processo tem um efeito ambíguo. De um lado, retira o idoso da invisibilidade da associação automática entre velhice e doença. Por outro lado, produz aquilo que Debert nomeia como problema social de responsabilidade individual. É um problema social com responsabilidade individual. A ideia de que envelhecer bem ou mal depende primariamente das escolhas individuais do consumo e estilo de vida daquele indivíduo, obscurecendo determinantes estruturais como renda, escolaridade, acesso a serviços de saúde, desigualdade de gênero, experiência de envelhecimento. Cada um tem o seu fator. Se não for cuidado por alguém com consciência e capacidade que o torne visível, que o traga para discutir, para que ele descubra quais são as suas dificuldades, ele vai continuar invisível. Não é isso? Para o desenho de qualquer programa de instituição voltada a essa população, a lição sociológica dessa Debert é clara: evitar tanto o discurso de fatalidade biológica, ou seja, envelhecer é só perda, quanto o discurso de responsabilidade individual. Quem envelhece mal é porque não se cuidou. Bobagem, não é assim que funciona. Reconhecendo o peso das condições sociais e econômicas. E vamos analisar outras sociedades, não vou fazer isso aqui porque é longo. Ensaísmo filosófico, a Simone de Beauvoir e a velhice como alteridade. A velhice, 1970, um livro reeditado no Brasil pela Nova Fronteira em 2024, nesse livro Simone de Beauvoir produziu um dos primeiros grandes ensaios filosóficos sobre o envelhecimento, num gesto análogo ao que fizera antes com a condição feminina chamada o segundo sexo. Sua tese central é que a velhice, mais do que um fato biológico, é uma condição de alteridade radical imposta pela sociedade. O velho é sempre o outro, alguém a quem raramente se reconhece como sujeito de desejos, de projetos, de capacidade de reflexão, em outras palavras, de estar no mundo e participar dele. Beauvoir documenta, com dados históricos e estatísticos de sua época, como sociedades modernas, competitivas e produtivistas tendem a afastar os mais velhos do mercado de trabalho, ao relegá-los à pobreza, à solidão, ao silêncio institucional, sem, no entanto, negar que a velhice também possa ser, para alguns, tempo de liberdade e criação, desde que a sociedade reconheça o idoso como um sujeito pleno e atuante. Se ele não puder entrar e mostrar uma obra dele, acabou. A obra tem sido revisitada por pesquisadores brasileiros, a obra de Beauvoir, inclusive uma resenha publicada em 2026 na Ciência e Saúde Coletiva, precisamente por sua atualidade diante do rápido envelhecimento populacional do nosso país, aqui no Brasil, e recentemente a Lei 15.069 de 2024 institui a Política Nacional de Cuidados, ainda pendente de implementação plena. Bom, síntese. Implicações. 3 condições atravessam um relatório e merece destaque para quem utiliza como base de estudo mais amplo, para quem vai começar a tomar conta do assunto. Não é bem essa a pretensão minha. A trajetória descrita no resumo original, metabólica, hormonal na meia-idade, sensorial, óssea na terceira idade, neurológica, quedas na idade avançada, fragilidade sistêmica após 85, está bem amparada na literatura médica e epidemiológica brasileira e internacional, mas deve ser lida com tendências estatísticas de grupo, não como um destino individual. A heterogeneidade entre as pessoas da mesma idade é, segundo Fried e a própria OMS, maior do que a diferença média entre as faixas etárias adjacentes. O isolamento social e a solidão emergem na literatura psicológica brasileira mais recente como fatores de risco tão relevantes quanto variáveis clínicas tradicionais observadas, o que aponta para o maior valor preventivo de espaços de convivência intergeracional, atividade física coletiva, suporte comunitário e não apenas intervenção médica isolada. A leitura sociológica de Deber e a filosófica de Beauvoir alerta para os riscos de discursos simplificadores, e o da fatalidade biológica, da responsabilidade individual, que costuma orientar de forma implícita tanto políticas públicas quanto empreendimentos privados voltados à terceira idade. Um planejamento bem fundamentado precisa reconhecer simultaneamente os dados clínicos objetivos e a dimensão social e subjetiva do ato, da condição de envelhecer. Muito bem. Referências aqui, nós temos a Brás, a Beauvoir, o Ministério da Saúde, a Gita Green
Tebet, a FREPASG, a Federação Brasileira Associação de Ginecologia e Obstetrícia, a Sociedade Brasileira de Cardiologia, a Linda Fried, o Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia, Carla Giovanni Silvia Marcelino, Adriana Camargo, Organização Mundial da Saúde, Pan-Americana da Saúde, Marcelo Pinheiros Medeiros, Sanarmed, Consenso Brasileiro de Fragilidade, Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia, e, gente, coisa pra caramba aqui, chegou, né? Para dizer para vocês que não tirei isso aí de qualquer lugar, né? E com a ajuda da IA, hoje em dia você produz textos grandes, textos com diversas direções, claro que você tem que tomar cuidado para não falar bobagem, né? Porque muita reprodução aqui você tem que checar. Mas o texto é bastante robusto, ele próprio faz uma checagem, depois você também dá uma lida ali, resume, porque ele acabou ficando grande, são 8 páginas, toma aí pelo menos uma meia hora. Bom, eu espero que você tenha gostado. Mais uma vez, o programa ficou longo, eu queria que ele tivesse ficado em menos de 30 minutos ou até 30 minutos, mas ele ficou 50. Me perdoe, faça bom uso, passa para frente, deixe seu like, deixe seu comentário e até o próximo programa pontuando com um assunto que foi muito interessante para nós todos. Muito obrigado e até a próxima. Tchau, Face flame by the light. I'm going away.